Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcele Porto e esse é o canal com dicas de empreendedorismo. Você deve estar se perguntando aí o que tem a ver empreendedorismo com passar no mestrado, né? Mas eu te digo que tem muita coisa. Aqui eu vou contar para vocês um pouquinho de como o meu comportamento empreendedor me fez conquistar esse objetivo. Fica aí, não sai daí não, que eu vou te contar tudinho do que eu fiz para conseguir passar em primeiro lugar para o mestrado da UF. Bem, vamos lá, como começou essa história? Lá em 2017, quando eu ganhei o prêmio Citi Jovem Microempreendedor, eu entendi que a minha missão era compartilhar meu conhecimento para o maior número de pessoas que eu pudesse. Eu percebi naquele momento que, poxa, eu tinha estudado tanto e para mim era tão difícil tocar o meu negócio. Eu queria ajudar as pessoas que não tinham aquela mesma oportunidade que eu tive. E aí eu comecei a me tornar voluntária de vários projetos, ajudando principalmente a mulheres empreendedoras que tinham negócios aqui no entorno do Rio de Janeiro. Me voluntariei na Splend e em diversas outras ONGs e outros movimentos de fortalecimento do empreendedorismo. Em uma desses momentos onde eu estava atuando como voluntária, eu conheci a minha mentora, Maria Torres, que fez toda a diferença nessa minha transição de carreira. Inicialmente, a gente começou uma troca onde a gente olhava muito para o hostel, mas depois eu vi que a mentoria precisava ser pessoal, porque eu queria me tornar professora. E eu falei isso para ela. Eu quero me tornar professora e ela é uma referência, é uma professora fantástica com muitos anos de carreira, uma referência dentro de uma grande instituição no Brasil. E referência em estratégia, não tinha como ser melhor. Nós começamos a conversar muito e ela disse pra mim, mais ou menos no meio do ano passado, a gente se conheceu e pro final de 2018 aí, ela me disse: Marcele, se você quer se tornar professora, você tem que voltar a estudar, você não vai mais parar de estudar, você precisa fazer o mestrado. E eu falei, ok, vamos fazer o mestrado então. Não tinha planos nenhum de voltar a estudar, mas como o meu objetivo é me tornar uma professora, ok, vamos voltar para a sala de aula. Só que, gente, quando eu fui olhar o preço do mestrado, meu Deus do céu, eu falei, bicho, isso não é pra mim, é muito caro, né? Eu vou começar a olhar como é que eu posso fazer isso gratuitamente. E como eu comecei com a história como eu tinha a flexibilidade do hostel e de horário e de tudo, eu falei, eu vou tentar um mestrado acadêmico. E aí, procurando, em janeiro, eu vi o edital do mestrado da UF. E eu falei, poxa, eu acho que tá aí a resposta para a minha pergunta. Então vamos lá, isso mesmo, a gente está em junho e essa história começou em janeiro. Por isso que quando eu publiquei lá nas redes sociais, muito feliz que eu tinha passado em primeiro lugar, eu mencionei que é uma maratona, né? Porque parece assim, uma prova de resistência. Se você conseguir passar por todo esse processo, ok, você vai conseguir aí seguir os outros 2 anos fazendo pesquisa. Mas enfim, eu vi o edital e aí eu falei, poxa, eu acho que eu tenho chance. E lá em 2014, logo que eu tinha aberto o hostel com os meus amigos, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação para conhecer gente de turismo e tudo mais, e a UF era referência nisso. E eu entrei numa pós-graduação, no MBA de Gestão de Serviços, que infelizmente eu não terminei até hoje, mas que cumpriu o objetivo, porque eu conheci gente à beça do turismo, grandes amigos, grandes professores, e pessoas continuam aí na minha trajetória até hoje. E aí eu me lembrei que um desses professores que eu tive nessa pós-graduação era o coordenador do mestrado. Eu tenho uma super mania de adicionar as pessoas nas minhas redes sociais, as pessoas com quem eu me relaciono, para não perder o contato. E felizmente eu tinha esse professor no meu Facebook, mandei uma mensagem para ele pedindo para conversar com ele a respeito desse mestrado, para ver se eu tinha condições de passar, né? Afinal, eu sou administradora e tenho formação em finanças. Eu abri um hostel, mas eu não tinha a menor noção do que era gerenciar um hostel. Eu sabia o que era consumir o produto hostel. Enfim, mas isso aí a gente faz um outro vídeo, uma outra história. Fui lá, conversei com o coordenador, ele me deu uma dica que é a dica de ouro. Eu me inscrevi numa aula como ouvinte, para sentir qual era o clima desse mestrado, como é que era estar dentro de uma sala de aula de mestrado. E, gente,
foi muito bom. Ali eu consegui ir desenvolvendo qual seria esse meu objeto de estudo, como que eu ia conectar os meus conhecimentos no empreendedorismo, os meus conhecimentos com o trabalho com mulheres e essa área de turismo que tanto me encanta também e que eu tinha uma empresa, eu era ligada ao turismo, mas eu fiquei sempre muito ligada à questão do empreendedorismo e nunca consegui aprofundar tanto os meus conhecimentos dentro do turismo. Pois bem, comecei a fazer as aulas, conheci pessoas que já estavam dentro do mestrado, né? Já estavam alunos que conseguiram passar pelo processo. Comecei a conversar com essas pessoas, pegar dicas com essas pessoas. E em abril eu finalmente enviei o meu anteprojeto de pesquisa. É isso mesmo, são 5 etapas. E a primeira etapa delas, que é eliminatória, é um anteprojeto de pesquisa com um memorial descritivo da sua trajetória acadêmica e profissional e uma carta dizendo os motivos pelos quais você quer ingressar nessa pós-graduação. E fiz isso, muito ansiosa, principalmente por conta de formatação. Eu sempre fui bem ruim nessa questão de formatação e sempre tinha um amigo para me ajudar que ia lá e dava uma revisada para mim. E dessa vez eu fiz tudo aqui com o auxílio do YouTube e deu tudo certo. Quando veio a nota, eu tirei mais que 9 nessa primeira fase e aí fiquei super animada. Fui lá, peguei toda a bibliografia e comecei a ler e estudar para fazer a prova de conteúdo. A prova de conteúdo tinha uma bibliografia bem extensa. Eu cheguei lá para fazer a prova umas 2 horas antes e comecei a fazer um resumo de tudo que eu tinha fichado. E fazendo muito a conexão entre a minha tese, que propõe um estudo sobre os desafios do empreendedorismo feminino na liderança de pequenos meios de hospedagem, e o que eu tinha estudado de evolução do turismo, de como o turismo foi também meio que acompanhando a evolução da mulher, né, no último século. A mulher começa a viajar, a mulher começa a trabalhar fora, começa a ter dinheiro, a família começa a viajar e tudo isso se conecta. E aí eu fiz um resumão e quando eu abri a prova de conteúdo era para fazer tipo uma redação, fazendo justamente esse link entre a tese e o meu projeto de tese, né, e o projeto de pesquisa e a bibliografia recomendada. Ufa, que sorte, né? A terceira etapa era uma prova de língua estrangeira e fiquei em dúvida se fazia inglês ou espanhol. Meu inglês é bem mais ou menos, eu até antes tinha feito uma pesquisa de repente pegar um coach, alguma coisa para me ajudar no inglês, mas com as aulas que eu fui participando como ouvinte, tinham muitos textos em espanhol. E eu percebi minha facilidade com o idioma, mesmo nunca tendo frequentado uma cadeira específica de uma aula de espanhol. Eu já viajei para alguns lugares com essa língua, atendia muito latino, tenho facilidade de ler o idioma, conheço as palavras, então falei, vou fazer nesse. E aí quando eu vi discursivo e objetivo, eu tremi na base. Eu odeio múltipla escolha, gente, eu não sei vocês, mas eu sempre eu fico em dúvida entre a certa e a errada e marco a errada. Eu sempre preferi prova discursiva na minha vida. E aí, enfim, era para fazer uma tradução livre, a gente podia usar o dicionário e fui bem na prova de língua estrangeira também. E aí era assim, tá? Você ia fazendo a etapa, esperava o resultado para ver se você tinha passado para a próxima etapa. Era tudo meio que eliminatório. Beleza, passei na prova de conteúdo, passei na prova de língua estrangeira, aí tinha a prova de conceito, a prova oral, né? E aí eu falei, meu Deus, eu tava bem nervosa, porque eu falei, a primeira coisa que eles vão perguntar é, bicho, você não terminou seu MBA de gestão de serviços, o que você vai fazer agora no mestrado? Você vai abandonar também? Só que eu fui me preparando para aquela pergunta porque, obviamente, são momentos de vida diferentes. O meu objetivo agora era totalmente diferente do momento que eu vivi em 2014, onde eu gerenciava um hostel, eu trabalhava numa consultoria de software e eu ainda queria achar que eu ia ter tempo para me dedicar aos estudos. Enfim, eu passei nessa etapa da prova oral. E aí veio a etapa mais cabeluda de todas, que na verdade estava acontecendo no meio dessa confusão toda, que era a análise do currículo Lattes. Gente, eu não sei se já pararam para fazer o currículo Lattes, mas parem com calma. Eu sempre fui aquela de que não preciso de certificado não. Ah, tá tranquilo, não vou, fiz a palestra. Ah, tem certificado pra quê? Não quero papel pra nada, o conhecimento tá na cabeça e no coração. Sempre falei isso. Só que eu precisei comprovar
tudo que eu tinha feito na vida no currículo Lattes. Então eu tive que fazer uma maratona no Rio de Janeiro, procurando faculdades que eu tinha dado palestra, lugares que eu tinha dado aula, lugares que eu tinha dado oficina, para juntar esses certificados e finalmente comprovar que o que estava ali no meu currículo Lattes era verdadeiro. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi um 10 do meu currículo Lattes, porque, olha, foram uns 5 meses passando mensagem, pedindo ajuda, pedindo para as pessoas me mandarem certificado de participação em palestra, certificado de participação em oficina, e deu certo, foi muito legal. Aí, no final disso tudo, eu já tava certa, assim, de que, poxa, eu acho que eu tô dentro, porque fazendo lá o parâmetrozinho, eu tava sempre entre as 5 maiores notas. Só que aí tem uma coisa que é mais uma coisa, né? Que as etapas, elas têm peso diferente. Então, a prova de conteúdo, que é a principal, tem peso 4. O anteprojeto de pesquisa e a prova entrevista oral tem peso 2. E a língua estrangeira com a análise de currículo tem peso 1. Fazendo essa conta toda, saiu o resultado e eu passei em primeiro lugar. Bicho, eu nem acreditei. O pessoal da minha casa comemorou mais do que no gol da Copa do Mundo. Foi muito legal mesmo. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a fazer mestrado. O sonho do meu pai de que eu estudasse numa faculdade pública vai se realizar. E pra mim tá sendo um momento muito gratificante, porque eu tracei o meu objetivo, eu busquei as informações que eu precisava, eu segui a minha intuição, segui as minhas metas e eu consegui passar, passei bem, passei tranquila e tô super animada para começar essa trajetória acadêmica. Então, se você está interessado em fazer prova de mestrado e entrar para esse mundo acadêmico, fica ligado, junta seus certificados, vai fazendo seu currículo Lattes, vai estudando quem são esses professores aí que estão no curso que você pretende, vai tentando estreitar relacionamento, entendendo com as pessoas que já estão cursando como é que funciona, que olha, o que eu posso te dizer é que dá certo. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. E